Godzilla vs Kong tá chegando e nesse vídeo eu quero conversar sobre como que aqui no Brasil a gente vai conseguir assistir ao filme e falar um pouco sobre o adiamento que aconteceu na última semana. Então se você quer ficar ligado em tudo sobre a estreia de Kong vs Godzilla ou de Godzilla vs Kong, como você preferir, fica ligado nesse vídeo até o final. Fala mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Danilo e hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre Godzilla vs Kong. O filme tá chegando e teve um adiamento aí na última semana que acabou mudando a data do filme aqui no Brasil. Eu quero conversar sobre isso com vocês e falar sobre quais serão as opções que a gente vai ter para assistir o filme aqui no Brasil. Tudo que envolveu o filme nos últimos tempos gerou muita hype desde o penúltimo trailer que saiu. O filme é muito esperado, esse monstroverso que a Warner construiu chega no seu ápice em Godzilla vs Kong e é claro que a gente fica nessa ansiedade de saber como que a gente vai fazer para assistir mais esse blockbuster que promete movimentar muito a indústria do cinema. Antes de começar a falar tudo sobre o filme, eu quero pedir, se você chegou aqui nesse vídeo, já clica no botão de se inscrever e deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo e não se esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim você será notificado sobre todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal, sobre todo esse conteúdo sobre cultura pop, cinema e quadrinhos que a gente fala aqui no canal Os Mestres do Universo. Então não deixa de se inscrever, de deixar o seu like e ativar o sininho, porque você ajuda demais a gente. Os filmes mais esperados de 2021, Godzilla vs Kong, já começou a ser exibido lá nos Estados Unidos para alguns críticos já viram inclusive aqui no Brasil, e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, aliás, sobre essas impressões que estão começando a ter lá nos Estados Unidos e dos críticos em geral. Mas não é sobre isso esse vídeo é sobre como que a gente vai fazer para assistir ao filme aqui no Brasil. A data de estreia do filme aqui no Brasil estava para o dia 25 de março, quinta-feira, que é o dia normalmente que os filmes são lançados, ali no final do mês, porém ele foi adiado por conta da pandemia. Então, como a gente está numa situação caótica no Brasil, uma das piores situações do mundo, inclusive, se você não está preocupado, preocupe-se, fique em casa, cuide da sua família, cuide de quem você ama, cuide de você mesmo, porque a gente está realmente numa situação catastrófica aqui no Brasil, que foi levada por todos os nossos governantes e pela população. Então, tomem cuidado. Mas é por conta da pandemia que eles pensaram em adiar o filme mais uma semana para ver como que as coisas estarão daqui uma semana. A gente está em fases vermelhas e roxas e as piores cores possíveis em quase todo o Brasil, então dificilmente os cinemas estarão funcionando para que as pessoas consigam assistir o filme. Não faz muito sentido para mim, porque esse adiamento não resolve o problema. Daqui uma semana as coisas não estarão melhores aqui no Brasil. Não é que eu sou pessimista, é que eu avalio a situação e da forma como ela está, daqui uma semana, infelizmente, a gente não vai ter nada melhor. Mas o lançamento aqui no Brasil vai ser feito exclusivamente nos cinemas. Então, se você quer assistir Godzilla vs Kong de uma forma correta, você vai ter que ir ao cinema assistir. Pra mim, esse é o maior erro da Warner. A Warner tinha que ter se planejado para fazer algo como ela fez com a Liga da Justiça do Zack Snyder, que seria colocar nos serviços de locação, nos serviços de on-demand, para que a gente pudesse alugar o filme, para que a gente pudesse ter essa opção. Mas até hoje, até eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, no dia do lançamento, no dia 25, que seria o lançamento, não existe nada disso. Então a gente tem a seguinte situação hoje aqui no Brasil. Filme adiado, o lançamento nos cinemas pro dia 1º, que seria na quinta-feira da semana que vem, e tendo basicamente como única opção os cinemas para que a gente assista de uma forma correta a Godzilla vs Kong. Eu acho bem errado, como eu já falei. Eu acredito que a Warner pode pensar essa semana que ela pode ter adiado o filme no Brasil. Pode ser exatamente para ela pensar em fazer algo, uma forma de distribuição melhor para o filme, porque lá nos Estados Unidos o filme vai sair nos cinemas, mas também vai sair na HBO Max. Então o filme também vai estar disponível para quem é assinante do HBO Max. Então, basicamente, durante 2 semanas a HBO Max tem grandes lançamentos, né? A Liga da Justiça do Zack Snyder semana passada, Kong vs Godzilla essa semana. Então, com certeza a HBO Max está bombando lá nos Estados Unidos. Mas ela só chega aqui no Brasil em julho, então a gente não tem esse acesso. Infelizmente, a gente não tem muitas opções para assistir Godzilla vs Kong, além das que a gente já sabe que a gente vai poder estar utilizando. Não é correto, eu não gosto de assistir filmes assim, eu acho que a gente tem que ir lá apagar, como eu fiz com Liga da Justiça, como eu faço com a maioria dos filmes, mas infelizmente parece que Kong vs Godzilla, Godzilla vs Kong a gente não vai ter
essa opção. Então, para você que queria saber como assistir Godzilla vs Kong aqui no Brasil, infelizmente, por enquanto, só nos cinemas. E vamos esperar para a Warner pensar em algo diferente, vamos esperar para a Warner se planejar para algo diferente na próxima semana. Seria muito bacana esse filme estar disponível nas plataformas de locação, ou mesmo que estivesse disponível nos serviços da HBO no Brasil, que é o HBO Go, mas eu acho muito difícil, eu não apostaria nisso, assim como foi Mulher Maravilha, né, que não ficou disponível pra gente aqui no Brasil para nenhuma locação durante um período, aproximadamente um mês, se eu não me engano, depois que foi ficar disponível, mas é um erro da Warner, porque ela ganharia bastante dinheiro com essa locação e que ela vai acabar não ganhando. Mas então é isso, bem rápido esse vídeo só pra conversar. Eu vi que bastante gente tá procurando saber como assistir ao filme, então basicamente aqui no Brasil a gente só tem a opção do cinema. No Brasil, oficialmente o filme vai estrear na semana que vem, foi esse adiamento por conta da pandemia, como eu falei, lá no dia 1º de abril, o filme estará estreando aqui no Brasil. Se você não quer esperar, se você não tem uma outra opção, a gente vai ter que utilizar os downloads da vida aí para estar assistindo Godzilla vs Kong. Eu queria muito ter uma opção de não precisar fazer isso, mas para mim ir ao cinema nesse momento é inviável. Eu nem penso nessa possibilidade, sem nenhuma chance, até porque na minha cidade os cinemas estão fechados, mas mesmo que eles estivessem abertos, eu não sairia de casa por conta da proteção da minha família, da minha proteção, que eu acho muito mais importante nesse momento. Tomara que a Warner repense a forma de lançamento do filme aqui no Brasil. Esse filme promete muito, eu quero muito assistir, tô bastante ansioso, até por conta do Mechagodzilla que vai sair, que já foi confirmado naquele trailer antigo, já estava confirmado, nesse último mais ainda. E se você não sabe nada sobre isso, eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre 12 curiosidades de Godzilla e Kong, que vai te ajudar a entender melhor sobre a história dos dois personagens e principalmente entender o Mechagodzilla. Então se você não sabe nada sobre isso, clica nesse vídeo que você vai ficar sabendo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, porque você ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo como eu falei. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.